agora falando assim das principais contribuições dele, ele, para começar, né, ele começou a escrever lá em 86, ele se juntou com o Pércio Arida, né, que foi outro dos principais nomes que participaram da elaboração do Plano Real, e juntos eles escreveram um artigo falando em 86 isso. Era o Plano Larida, que eles falavam, eles davam o diagnóstico de inflação inercial, né? Eles foram alguns dos primeiros. Teve o Francisco Lopes, que deu esse mesmo diagnóstico antes, então eles ouviram isso, mas o Francisco Lopes defendia congelamento de preços, e o André nunca defendeu isso, acredito eu que o Persarido também não. Então, a solução deles era indexar, por mais que indexar estivesse dando errado desde o primeiro plano cruzado, eles queriam indexar, e só que indexar em uma nova moeda e ter duas moedas paralelas, isso era inconstitucional. Então, meio que o cruzado novo deu errado porque a forma que eles acabaram tentando fazer o equivalente disso foi justamente congelando preços, e foi um dos planos que deu errado, congelando preço, etc. E, inclusive, ele já previu que o plano Collor ia dar errado, o verão, né? Ele previu várias coisas, ele interpretou bem aquele período ali. E aí, em 94, né, quando começou a pôr em prática o Plano Real, o plano dele de criar uma moeda paralela e indexar a unidade real de valor foi o que funcionou, né? Então essa foi a grande contribuição dele. Mas também teve o ajuste fiscal, todos os economistas participaram bastante. Inclusive ele disse que ele em si não participou do Plano Real. Ele fala isso no livro dele de 2020. Então, isso é bem interessante, mas assim, com certeza ele deixou a contribuição teórica dele, o, a opinião dele, o diagnóstico também, ele foi bem, enriqueceu bem essa parte. E aí, tava vendo que ele defende a teoria geral do nível, teoria geral não, teoria fiscal do nível de preços, que é a teoria que ele mais defende, né, junto com a MMT, mas essa ele defende mais de tudo que eu li dele ali, falando que o nível geral de preços depende dos superávit, da expectativa dos superávites do governo, ou seja, quando você, quando você tem uma taxa de juros alta, com uma dívida PIB baixa, tudo bem, pode até funcionar. É o que ele diz, é um anacronismo você esperar que a teoria que funcionava na década de 70 para controlar a inflação vai funcionar hoje, porque as dívidas PIB dos governos eram bem menores. Então, você tem esse problema aí, né? Tipo, quando sua dívida PIB é alta, ao aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, você também está aumentando o déficit do governo porque o custo da sua dívida aumenta, o custo dos juros, né? Ele até fala que a quantidade no Roda Viva, ele fala que a quantidade de dinheiro que o país gastou com auxílio emergencial em 2020 e 2021, né, por causa do Covid, mais 2020, que foi a maior parte do dinheiro, ele ia gastar em 2021 se a taxa de juros subisse de 1% para 5%, como ele disse lá no. A exemplo, na época a taxa estava bem baixa, acho que foi a mínima histórica no meio de 2021. Ou próximo disso, mas assim, ele falava que não, se subir 4% a gente vai ter um custo igual. E eu acho que foi isso que aconteceu. Se não subiu 4, foi mais ou menos por aí, subiu bastante. Inclusive hoje já está bem mais alta, chegou a subir mais do que 10% já desde o período de mínima do ano passado. Então, essa dívida PIB alta faz com que esse efeito entre inflação e taxa de juros seja invertido. E ele pega muito nessa tecla, né? E a teoria geral do nível de preços meio que implica nisso também. Então, assim, eventualmente, abaixar sua taxa de juros vai acabar controlando sua inflação melhor do que aumentar. Então, vai ter essa inversão do sinal. E isso é muito importante porque é a interpretação da economia hoje em dia, né? Ele fala isso dos Estados Unidos também, que eles, eles deixaram a inflação baixa, deixaram a taxa de juros estacionada baixa por muito tempo e a inflação não saiu do controle, não, nem virou uma deflação e nem voltou a subir por vários anos, né? Agora é que está mudando um pouco, mas assim, ele deixa muito claro essa contribuição da teoria fiscal do nível de preços. Então, inclusive ele ressalta muito que o Estado tem que se mostrar solvente, capaz de pagar dívida, e é o mais importante, ou seja, o problema não é a dívida em si, porque se você tem a dívida e os juros muito baixos,
você consegue administrar sua dívida mesmo que ela seja muito alta mesmo em relação ao PIB. O grande problema é se você crescer menos, se você tiver superávites menores do que do que seu crescimento da dívida. Então, para isso que é tão importante manter o juro sempre baixo. E foi perguntado para ele também no Roda Viva se o que ele achava da alta de juros do Plano Real, que eles subiram muito os juros logo após o Plano Real. E ele fala que foi um momento importante. Ele fala que ali fazia sentido a taxa de juros estar altíssima porque você tinha que criar uma confiança, né? Justamente trabalhar com as expectativas. E ele fala isso também, ele ressalta isso no final de um capítulo do livro dele de 2020 também. Ele fala que a inflação é um fenômeno não monetário, até porque para ele o governo não controla a base monetária, tem muito mais a ver com as expectativas, a quantidade de dinheiro em circulação. É, claro, muito de Keynes isso aí. E para ele é um fenômeno não monetário ligado só às expectativas dos agentes. Então, só que as expectativas dos agentes podem ser manipuladas por elementos da economia. E aí que ele fala de taxa de câmbio e de taxa de juros nesse sentido, só que a taxa de juros tem que ter um contexto para isso. E o contexto pós-plano real era o contexto onde importava ter uma taxa de juros alta para realmente afastar a inflação de qualquer forma possível, tipo, para você dar um sinal ao mercado, né? Só que depois ele critica que por mais de 20 anos a taxa de juros no Brasil ficou altíssima depois do plano real. E ele trata isso como, entre aspas, o problema da gente não ter crescido. Ele compara a gente com a China, ele fala essas coisas tudo na Roda Viva, é bem legal a entrevista. Então, sobre a MMT também. Ele defende a MMT porque justamente ele é engraçado, né? Ele foi questionado sobre isso na Roda Viva, mas ele disse que elas são conciliáveis, como eu disse antes, né? Justamente por isso, você conseguindo controlar a quantidade de moeda, não necessariamente a base monetária, mas a quantidade de moedas, você consegue criar crescimento econômico para um país sem gerar inflação, porque nesse sentido a inflação, como ele já disse pela teoria geral do nível de preços, né, não teoria fiscal do nível de preços, a inflação não vai ser causada por essa mudança na base monetária, até porque o governo não mexe na base monetária, ele não consegue. Então, controlar a moeda para gerar crescimento econômico e mudar as expectativas do mercado, criar uma melhor expectativa de mercado para que o setor privado volte a investir. E ele sempre fala isso, né? Como o setor privado e o Estado tem que investir em setores complementares da economia. Eles não são, entre aspas, inimigos, né? Eles andam lado a lado para toda a questão do desenvolvimento, distribuição de renda, etc. Então, é muito interessante você ver esse ponto de vista também. E é isso, eu diria que ele transformou bastante, né? E o que fez ele transformar foi 2008, a crise mundial, e ele escreveu várias coisas a partir daí. A maioria, ele tem quatro livros escritos a partir de 2008. Então, ele meio que virou essa mescla dessas duas grandes teorias que, na minha opinião, ele argumenta muito bem, elas são bem conciliáveis e fazem muito sentido uma lado da outra, que é a teoria monetária moderna e a teoria fiscal do nível de preços. Então é isso. Isso que eu achei ele bem interessante, gostei. Eu achei ele bem inteligente também.